12 de outubro de 1492 marca o início de uma das maiores catástrofes da história da humanidade, a invasão da América pelos europeus. O genocida Cristóvão Colombo chegou ao Caribe nessa data e estabeleceu o primeiro contato entre europeus e indígenas americanos. E esse primeiro povo contatado falava a língua taíno, que na época era a língua predominante nas grandes ilhas do Caribe, mas que em menos de um século foi extinta, junto com seu povo, pelos selvagens enviados pela Europa. Aqui no canal você já encontra um vídeo mais antigo sobre as línguas do Caribe com ênfase no taíno, confere lá depois. Pois bem, o taíno se foi, mas a família de línguas da qual ele faz parte ainda se mantém viva, mesmo que bastante massacrada pelo colonialismo. Chamamos essas línguas de línguas aruaques. Mesmo depois de 5 séculos de massacre e perseguição, as línguas aruaques seguem sendo a família de línguas nativa da América com a maior distribuição geográfica de todas, ocorrendo desde a América Central até a Bolívia e historicamente se estendendo desde Cuba até o norte da Argentina. A classificação interna das línguas aruaques ainda é bem controversa, como a classificação da maioria das famílias de línguas que não recebe a mesma atenção de estudos que as línguas nativas da Europa. A classificação mais recente sugere separá-las em 6 grupos: línguas Jupará-Colômbia, línguas do Alto Orinoco, línguas centrais amazônicas antilianas, línguas Mato Grosso-Palicur, línguas Bolívia-Purus-Campa-Muexa e línguas do Baixo Ucayali, esse último grupo totalmente extinto. Vamos comparar, como de costume, alguns itens do vocabulário de 4 línguas aruaques: o Arequena, do grupo Jupará-Colômbia, o Apixana, do grupo Central Amazônico Antiliano, Terena, do grupo Bolívia-Purus-Campa-Muexa, e Palicur, do grupo Mato Grosso-Palicur. Já aviso que minha pronúncia provavelmente vai ter muitos erros. 1. Aparessa, Bayadap, Paisuan, Pat. Cabeça, No Iwa, Aitama, Do Oti, Te Uti. Água, Oni, Wene, Une, Une. Fogo, Itide, Tiker, Yuku, Tiketi. Milho, Manakati, Marik, Sapporo, Mahiki. Sol, Kamoi, Kamo, Kache, Kamui. Essa lista foi tirada de um trabalho de quase 60 anos atrás. Infelizmente, as línguas indígenas em geral seguem muito negligenciadas, não só pela sociedade como um todo, mas também pelos linguistas. Então é complicado ter acesso fácil a informações acuradas. De qualquer forma, é possível notar muitas semelhanças em vários itens de vocabulário, certo? De fato, a existência dessa família de línguas é algo que já havia sido percebido no século XVIII. E antes de continuarmos, se você gosta do conteúdo desse canal, considere se tornar um membro. Além de me ajudar a seguir produzindo conteúdo de qualidade, você recebe alguns mimos como agradecimento, como acesso a selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de respostas nos comentários, consultoria diretamente comigo por e-mail ou WhatsApp e, dependendo do nível, também participação em grupos de WhatsApp e acesso a conteúdo exclusivo. A língua ancestral que deu origem às línguas aruaques é chamada, como se pode imaginar, de Proto-Aruaque. Segundo o trabalho do pesquisador Marcelo Yolkowski, ela provavelmente era falada lá por 1800 antes da Era Comum. Apesar de não ter encontrado muita informação gramatical sobre como o Proto-Aruaque seria, é possível deduzir muita coisa com base nas características compartilhadas pela maioria das línguas aruaques modernas. Assim, o Proto-Aruaque provavelmente era uma língua aglutinante com o uso de prefixos e muitos sufixos. Havia um prefixo que em verbos marca o ergativo, ou seja, o sujeito de um verbo transitivo ou intransitivo ativo, e em nomes marca o possessivo. Além disso, verbos também podiam ter um sufixo que marca o absolutivo, ou seja, o objeto de um verbo transitivo ou o sujeito de um verbo intransitivo passivo ou estativo. Com isso, fica claro que o Proto-Aruaque era uma língua com alinhamento ergativo absolutivo. Se você não sabe o que é isso, confere meu vídeo sobre o assunto. Além disso, havia também sufixos derivacionais, transitivadores, verbalizadores, nominalizadores, entre outros. E nomes também podiam receber sufixos locativos. Fora isso, não havia marcação morfológica de casos gramaticais. A ordem dos constituintes era provavelmente sujeito, verbo, objeto, e a língua era marcadora de núcleo, sendo então essa uma das razões pelas quais não havia casos gramaticais. Vê meu vídeo sobre marcação de núcleo em línguas polissintéticas para entender isso. As principais classes gramaticais eram nomes, verbos e advérbios, além de alguns poucos termos que poderiam ser considerados adjetivos verdadeiros.
Os nomes também eram divididos em possíveis alienáveis, ou seja, algo de que você pode ganhar ou perder a posse, e possuíveis inalienáveis, ou seja, que você tem permanentemente, como partes do corpo, parentes ou seu nome. A fonologia do proto-aruaque foi reconstruída de diferentes maneiras. Uma das propostas mais recentes sugere 6 vogais: A, E, I, L, O, U. 2 consoantes nasais, Ma, Na, 5 oclusivas ou africadas surdas, Pa, Ta, Tsa, Cha, Ka, 3 oclusivas aspiradas, Pa, Ta, Ka, 2 oclusivas sonoras, Ba, Da, 1 ou 2 fricativas, Sa e talvez Ra, 2 líquidas, Ra, La e 2 semivogais, Wa, Ya. É interessante notar que as vogais coincidem com as de diversas outras famílias de línguas da América do Sul, refletindo provavelmente contato entre esses grupos. Agora, onde os Arawakis surgiram e como eles se dispersaram? Segundo a sugestão de Yolkeski, novamente, os Arawakis ocupavam originalmente as margens do rio Ucayali, no Peru, lá por 1800 antes da Era Comum. O Ucayali é um afluente do rio Solimões ou Amazonas, e ao longo dos séculos, um grupo de Arawakis migrou pelo sul para o sudoeste da Amazônia, até onde hoje se encontra o Acre, e outro grupo desceu pelo rio Solimões até o encontro com o Rio Negro, onde então houve uma separação com um grupo descendo pelo Amazonas até a Foz e outro subindo pelo Rio Negro, passando para a bacia do rio Orinoco e descendo até o litoral pela Venezuela. Com mais séculos se passando, esse grupo da Venezuela seguiu se dispersando, colonizando o litoral do Caribe e suas ilhas, e parte do grupo às margens do rio Amazonas subiu pelo rio Madeira para se dispersar pela região mais central do continente. E com mais e mais séculos se passando, os Arawakis se estenderam por uma área maior do continente do que qualquer outro grupo linguístico jamais conseguiu fazer. E talvez tivessem continuado sua expansão se não fosse pelo apocalipse trazido por Colombo. Você fala ou estuda alguma língua Arawak? Conhece algum falante? Tem interesse em aprender alguma? Comenta aí embaixo. Essa já é a terceira família de línguas americanas abordada aqui no canal, mas já temos vídeos de línguas de todos os continentes. Confere a playlist e me diz qual é a próxima família de línguas que você gostaria de ver abordada num vídeo. Além de se tornar um membro aqui pelo YouTube, você pode apoiar o canal pelo Apoia-se se for mais conveniente, ou pode fazer um Pix ou Valeu Demais com o valor que quiser e puder. Mande junto com seu apoio uma sugestão de vídeo. As sugestões de apoiadores são sempre prioridade. E não se esqueça de que você pode apoiar o canal de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todo mundo que se interessa por línguas e pela preservação da cultura indígena. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima!